Durante séculos, a fé cristã se fragmentou em inúmeras vertentes, interpretações e movimentos. Mas entre todas essas divisões, existem grupos que despertam algo diferente: curiosidade, fascínio e, ao mesmo tempo, desconfiança. Grupos que parecem cristãos, falam como cristãos, mas cuja essência os coloca à margem do cristianismo tradicional. É sobre eles que esta jornada começa. Testemunhas de Jeová, Mormons, Adventistas do sétimo dia, nomes conhecidos, mas pouco compreendidos. Todos surgiram em um mesmo período turbulento da história, o século XIX. Uma era marcada por revoluções, crises econômicas e o medo crescente do fim do mundo. O planeta mudava depressa, e muitos acreditavam que Deus estava prestes a intervir diretamente na história humana. Naquele tempo, o que os estudiosos chamam de fascinação escatológica, a obsessão com o fim dos tempos tomou conta de comunidades inteiras. Quando impérios caem, quando a ciência começa a desafiar antigas verdades, o ser humano volta a olhar para o céu em busca de respostas. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto as igrejas tradicionais discutiam doutrinas antigas, um novo tipo de movimento nascia. Um que dizia não apenas interpretar a Bíblia, mas revelar segredos perdidos pela religião institucionalizada. Os adventistas do sétimo dia foram um dos primeiros frutos desse anseio. Seu nascimento veio de uma profecia frustrada sobre a volta de Cristo. Milhares de pessoas esperaram o retorno de Jesus em 1844. Venderam tudo o que tinham, prepararam-se para o grande dia. E nada aconteceu. Aquele evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Mas da decepção, nasceu um novo grupo, com novas ideias e uma fé ainda mais determinada. Era como se o fracasso tivesse purificado a crença, e dali surgisse algo mais forte. Poucos anos depois, outro homem, em outra parte dos Estados Unidos, também acreditava ter descoberto verdades esquecidas pela cristandade. Seu nome era Charles Taze Russell. Ele olhou para o mundo religioso ao redor e enxergou corrupção, engano e hipocrisia. Decidiu então começar do zero, estudar as Escrituras como se ninguém antes as tivesse lido. Das conclusões de Charles Taze Russell, nasceu o movimento que mais tarde seria conhecido como Testemunhas de Jeová. Russell acreditava que apenas o seu grupo possuía o verdadeiro entendimento da Bíblia. Para ele, todas as outras igrejas haviam se desviado do caminho. As Testemunhas de Jeová já nasceram com a forte convicção de serem o único povo aprovado por Deus. Essa crença deu origem a uma comunidade fechada, disciplinada e completamente dedicada à sua missão, de evangelizar o mundo antes que o fim chegasse. Nos primeiros anos, eles acreditavam que apenas 144 mil pessoas seriam salvas. Esse número, tirado diretamente do livro do Apocalipse, representava os escolhidos para governar com Cristo no céu. Já os demais viveriam para sempre aqui mesmo, numa terra restaurada, transformada num paraíso físico e eterno. Era um plano de salvação dividido em duas esferas, uma celestial e outra terrena. Uma visão diferente, quase exclusiva. Mas não era apenas a doutrina que chamava atenção, era o modo de vida. As Testemunhas de Jeová não aceitavam transfusões de sangue, não comemoravam aniversários, não votavam, não participavam de guerras e se recusavam a cantar hinos nacionais. Para eles, todo o sistema político e militar estava sob a influência de Satanás. O verdadeiro cristão, portanto, deveria se manter puro, separado, esperando o governo de Deus. Por trás de tanta disciplina, havia uma crença ainda mais polêmica. As Testemunhas de Jeová negavam a divindade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus não era Deus, mas sim a primeira e maior criação divina, um mensageiro perfeito, mas ainda assim subordinado ao Pai. Essa visão entrava em choque direto com o cristianismo histórico e sua doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como três pessoas em um só Deus. Para sustentar essa visão, o grupo produziu sua própria tradução da Bíblia, a tradução do Novo Mundo. E nela, um pequeno detalhe muda tudo. O famoso versículo de João capítulo 1, versículo 1, que na maioria das Bíblias diz o verbo era Deus, na versão deles aparece como a palavra era, um Deus. Um simples artigo, uma letra minúscula, mas uma mudança suficiente para romper com séculos de teologia. Esse pequeno detalhe resume a abordagem do grupo. Para eles, a Bíblia é a autoridade máxima, mas apenas se for interpretada pela organização. É o que eles chamam de verdade progressiva. Aquilo que Deus revela à congregação por meio de seus líderes. Com isso, a fé deixa de ser uma experiência pessoal e se torna uma obediência institucional. Com o tempo, vieram as crises. Russell marcou diversas datas para o fim do mundo. Ele acreditava que Cristo voltaria de forma invisível em 1914 e que o Armagedon viria logo em seguida. Muitos venderam tudo, esperaram pelo Apocalipse.
mas o mundo continuou girando. As profecias falharam, e ainda assim, o movimento sobreviveu. Como? Com um ajuste teológico. Segundo eles, Cristo realmente teria voltado em 1914. Não de forma visível, mas espiritualmente, iniciando seu reino no céu. Esse ajuste manteve a fé dos seguidores viva. Hoje, as Testemunhas de Jeová estão em mais de 200 países e contam com milhões de seguidores. Suas revistas, Sentinela e Despertai, estão entre as publicações religiosas mais distribuídas do planeta. Eles são conhecidos por serem um povo disciplinado, ordeiro e muito dedicado à pregação de porta em porta. Mas por trás dessa aparência, muitos ex-membros relatam histórias de controle emocional, isolamento familiar e o medo constante de deixar o grupo. É um universo complexo, onde fé e obediência se tornam uma coisa só. Enquanto isso, no mesmo século, outro movimento nascia, tão ousado quanto, mas envolto em visões celestiais, anjos e placas de ouro enterradas na terra. Um movimento que prometia restaurar a igreja original, revelada por Jesus, e que se tornaria uma das religiões mais influentes do mundo moderno, os Mormons. Joseph Smith tinha apenas 14 anos, quando afirmou ter tido uma visão que mudaria o curso da história religiosa. Era 1820, no interior de Nova York, e o país vivia uma onda espiritual intensa. Igrejas competiam por fiéis, pregadores cruzavam as estradas proclamando novos reavivamentos, e o medo do juízo final se espalhava como fogo. Em meio a esse cenário, o jovem Smith sentiu-se confuso. Qual igreja seria realmente a verdadeira? Qual delas possuía a fé original, ensinada por Cristo? Segundo seu relato, ele foi até uma floresta próxima de sua casa e orou. Pediu a Deus que lhe mostrasse a verdade. E ali, no silêncio da mata, algo extraordinário teria acontecido. Ele afirmou ter visto uma luz intensa, mais brilhante que o sol, descendo sobre ele. Dentro dessa luz, duas figuras. Uma delas se apresentou como o Pai Eterno, e a outra como Jesus Cristo. Elas lhe disseram que todas as igrejas estavam corrompidas e que nenhuma representava plenamente a verdade. Era o início de uma revelação que abalaria as fundações do cristianismo tradicional. Anos depois, Joseph Smith disse ter recebido a visita de um anjo chamado Moroni. O anjo lhe mostrou o local onde estavam enterradas placas de ouro, contendo a história de um povo antigo que teria habitado o continente americano muito antes da chegada dos europeus. Essas placas, segundo Smith, continham o relato da interação desses povos com Deus e do próprio Cristo visitando as Américas após sua ressurreição. A tradução dessas placas daria origem ao livro de Mórmon, considerado pelos seguidores uma escritura sagrada, complementar à Bíblia. A mensagem era ousada. O cristianismo que o mundo conhecia estava incompleto. Havia um novo capítulo na história divina, e Joseph Smith seria o profeta escolhido para restaurá-lo. Assim nasceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o nome oficial dos Mormons, um movimento que misturava fé, pioneirismo e uma promessa extraordinária: reconstruir a verdadeira Igreja de Cristo na Terra. O mormonismo cresceu rapidamente. Suas doutrinas sobre revelação contínua, batismo pelos mortos e a crença em múltiplos graus de glória no além intrigavam e chocavam o mundo religioso. Mas o que mais despertou controvérsia foi a ideia de que os fiéis poderiam se tornar deuses em mundos futuros, um conceito conhecido como exaltação. Para os Mormons, o propósito final da humanidade não era apenas ser salvo, mas evoluir espiritualmente até alcançar a própria natureza divina. Era uma visão grandiosa, que falava ao coração humano com a promessa de eternidade, mas que soava herética para muitos cristãos. Joseph Smith também ensinava que a autoridade para ensinar e batizar havia se perdido após os apóstolos originais. Ele dizia ter recebido novamente esse sacerdócio diretamente de João Batista e dos apóstolos Pedro, Tiago e João, em visões celestiais. Para seus seguidores, isso significava que a verdadeira autoridade espiritual havia sido restaurada à Terra depois de quase 2000 anos. Para seus críticos, era apenas mais um delírio messiânico. Mas o mormonismo não cresceu sem resistência. À medida que o movimento se expandia, surgiram acusações de charlatanismo, poligamia e manipulação. Smith e seus seguidores foram perseguidos por multidões enfurecidas, expulsos de cidades e até de estados inteiros. Ainda assim, continuaram a crescer, movidos por uma fé inabalável e pela convicção de que estavam sendo guiados por Deus. Em 1844, Joseph Smith foi assassinado por uma turba armada dentro da prisão de Carthage, em Illinois. Sua morte violenta transformou-o em mártir, e seus seguidores juraram levar adiante sua missão. Sob a liderança de Brigham Young, os Mormons partiram para o oeste, enfrentando frio, fome e desertos. Cruzaram as montanhas rochosas e finalmente se estabeleceram no Vale do Grande Lago Salgado, onde fundaram a cidade de Salt Lake City,
o novo centro espiritual de sua fé. Lá, ergueram um templo monumental, um edifício que levou 40 anos para ser concluído, e se tornou símbolo de sua perseverança e devoção. O templo de Salt Lake não era apenas uma casa de culto, mas um lugar de cerimônias secretas, símbolos enigmáticos e juramentos sagrados. Seus rituais, inspirados parcialmente na maçonaria, permanecem até hoje envoltos em mistério. Apenas membros dignos, com recomendações especiais, podem entrar em seus salões. Para muitos, é o coração silencioso de uma fé que busca o eterno. Para outros, é um lembrete de como a fronteira entre o sagrado e o secreto pode ser tênue. Enquanto os mormons construíam sua nova Jerusalém no deserto, outro grupo religioso também ganhava força, reinterpretando as profecias bíblicas com uma precisão quase matemática. Eram os adventistas do sétimo dia. Eles nasceram de um erro, mas transformaram esse erro em uma missão global. Depois do grande desapontamento de 1844, muitos deixaram um movimento milerita desiludidos, mas um pequeno grupo se recusou a acreditar que Deus os havia abandonado. Eles reinterpretaram o fracasso. Segundo eles, o erro não estava na data, mas no evento. Cristo realmente havia iniciado uma nova fase de seu ministério em 1844, não na Terra, mas no santuário celestial. Assim nasceu a doutrina do juízo investigativo, uma das crenças centrais dos adventistas. Entre esses fiéis estava uma jovem chamada Ellen White. Ela começou a ter visões que, segundo dizia, vinham diretamente de Deus. Suas mensagens orientavam, corrigiam e inspiravam o movimento. Com o tempo, Ellen White se tornaria uma das figuras mais influentes do cristianismo moderno, autora de dezenas de livros e considerada profetisa por milhões. Seu papel foi decisivo na formação da identidade adventista, uma igreja que prega a observância do sábado como o verdadeiro dia de descanso, a ênfase em uma vida saudável e a esperança constante no retorno de Cristo. Os adventistas se tornaram conhecidos por sua dedicação à educação e à saúde. Fundaram escolas, universidades e hospitais em diversas partes do mundo. Sua abordagem racional e disciplinada à fé atraiu intelectuais e cientistas, criando um equilíbrio raro entre espiritualidade e estilo de vida. Mas, como todos os movimentos religiosos que desafiam a tradição, também enfrentaram críticas. Muitos os acusaram de legalismo, a ideia de que a salvação depende do cumprimento rigoroso das leis e de colocar Ellen White em um pedestal quase divino. Ainda assim, sua influência continua crescendo. E quando olhamos para esses três movimentos testemunhas de Jeová, Mormons e Adventistas, percebemos um padrão. Todos nasceram de momentos de crise. Todos afirmaram ter redescoberto verdades esquecidas. E todos criaram comunidades fortes, disciplinadas e centradas em uma autoridade espiritual. A linha que separa o zelo da rigidez, a fé da obediência cega, é extremamente fina. Mas talvez, o mais intrigante de tudo, seja o fato de que, de alguma forma, cada um deles ecoou o mesmo anseio humano, o desejo de compreender o divino com mais clareza, de encontrar respostas definitivas em um mundo de incertezas. E é nesse ponto que a investigação toma um rumo inesperado. Porque, entre manuscritos antigos, visões e profecias, há algo que conecta todas essas histórias. Um mistério que parece correr subterrâneo pela história da fé. A busca pela verdade absoluta. Talvez no fundo, cada novo movimento, cada nova interpretação, seja apenas um reflexo do mesmo impulso que moveu os antigos profetas. A necessidade de tocar o eterno. E talvez o verdadeiro mistério não esteja nas doutrinas, nem nas profecias, mas na alma humana inquieta, faminta sempre à procura de Deus, mesmo quando acredita já tê-lo encontrado. E assim, a investigação termina, mas a pergunta permanece. O que é, afinal, a verdade? Aquilo que é revelado, ou aquilo que cada coração é capaz de enxergar quando o silêncio fala mais alto que as palavras? Siga o canal para mais histórias que te irão mexer com seus pensamentos.